Fala galerinha, não é segredo pra ninguém que estamos aqui com a Extreme 4, novíssima. Acabou de lançar, tá fresquinha. E é claro que não dava pra começar essa série de comparativos e testes e por aí vai, sem trazer aqui a Extreme 3. E pra isso, bebê, simplesmente fui lá e comprei uma nova, porque eu me recuso a ter uma caixa como essa daqui na minha casa. Gi, vai com calma, cara. Quem é da antiga aqui sabe que eu odeio a Extreme 3. Mas, né, tive que fazer isso aqui porque faz parte do meu trabalho. Então vamos lá, unboxing. Inclusive, bebê, se você não viu o vídeo desse modelo aqui, eu vou deixar pra você no card. É um vídeo um pouco mais antigo, mas é bem legal, que dá pra você ver todo o meu ódio em sua essência. Eu sou cruel. Vamos lá, tirar aqui, ó, coisa pra caramba. Mudaram essas proteções, inclusive, hein? E tá aqui, ó, quem estava com saudades, uau, olha, que linda. Uma falsidade, moro, cara? Com aqueles pezinhos, né, que ficam aqui, ó, pode confiar, tá? Que isso aqui vai ficar aqui pra sempre na sua caixa, pode confiar. Não. Vou tirar aqui a alça, gente, pra gente já começar dando uma olhada, pelo menos na parte física, né? O que mudou de verdade? Pra já, vocês conseguem ver aqui que o design ficou bem mais redondinho, não apenas no contexto figurativo da coisa aqui, né? A caixa realmente tá um pouco mais gordinha, tá? Menos ovalzona igual ela era aqui no modelo anterior. Além disso, aqui na parte de cima vocês já conseguem ver que a organização dos botões mudou. Então o que era aqui praticamente em linha reta, né, ficou dividido em duas partes. Além, é claro, do botão Party Boost ter sido aqui substituído pelo AuraCast. Na parte aqui das alças, olha só, o material continua os mesmos, né? Alça não, do suporte da alça. Mas o formato também mudou. Vocês podem ver que eles elevaram mais aqui para ficar mais fácil de você entrar ali o mosquetão. Além do mais, também a proteção das bordas ficou aqui um pouco mais discreta, né? Ficou menorzinho. No que diz respeito aqui às entradas na parte de trás, enquanto que no modelo novo a gente tem unicamente a entrada tipo USB-C, que também vai servir como saída para você carregar o seu dispositivo, enquanto que aqui no modelo antigo a saída para carregamento era USB-A, a gente tinha aqui também a USB-C para você carregar a própria caixa e também uma entrada auxiliar, tudo isso sumiu para dar lugar aqui unicamente à entrada tipo USB-C. E a primeira diferença entre os modelos vem na potência. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui porque a JBL não deixa claro pra gente o que é aqui, o que representa a totalidade da caixa. Já falei sobre isso em vários outros vídeos aqui do canal. A JBL não entrega o RMS, mas eles entregam ali as potências separadas pelos transdutores falantes. Mais fácil, né? Mas olha, transdutores, palavra correta. Eu sou meio ignorante, dá uma desculpa aí. Botei até aqui na colinha pra não falar nada errado pra vocês, mas a Extreme 4 ela vai ter uma potência maior de 2 vezes 30 watts, nesse caso RMS, mas apenas para os woofers, enquanto que aqui na Extreme 3 a gente tem essas 2 vezes 25. A diferença que isso dá na teoria é um som mais detalhado e, é claro, né, um pouco mais potente no modelo mais atualizado. Então não é como se tudo tivesse sido feito igual e você tá pagando para nada. Não, tem uma diferença sim na construção. Apesar dos falantes terem a mesma dimensão, tá? São 2 woofers de 70mm ou 2.75 polegadas e também 2 tweeters de 20mm ou 0.75 polegadas. Além disso, a resposta de frequência também é mais baixa na Extreme 4. Isso pode entregar pra gente graves mais fortes ou simplesmente ali uma profundidade de som subgrave ainda mais presente. O que me deixa um pouco empolgado antes da gente colocar a parada na prática aqui, porque nos próprios testes lá do unboxing e do review da Extreme 4 deu pra eu perceber. Fiquei meio na dúvida porque não tinha outra caixa pra comparar no momento? Sim, mas deu pra perceber. E pra vocês terem ideia de valores, enquanto que na Extreme 3 a gente parte de uma frequência de 53.5 Hz até 20.000, na Extreme 4 a gente parte de 44 Hz até 20.000, sacou? Pra quem não entende muito, basicamente é quanto mais baixo, mais frequência grave você tem, né? Porque é assim que funciona. E no que diz respeito à evolução com relação à bateria, a Extreme 4 vem com duas coisas interessantes aqui. A primeira é uma bateria mais longa, né? Enquanto que a JBL anunciou 15 horas aqui na Extreme 3, que você nunca jamais vai ter, a Extreme 4 anunciou 24 horas. Nunca, tá? Jamais! Never! Só que além dessa evolução em termos de tempo de bateria, a Extreme 4 também vem com a parada aqui, ó, pra tu substituir simplesmente. Tirou esses 2 parafusos aqui, um abraço, troca ali a sua bateria, que ainda não sabemos o quanto custa, tá? Vamos aguardar isso aí no futuro bem breve. Mas aí é só você comprar uma bateria extra, substituir e você vai ter ali todo o seu tempo de carga de novo, né? Do zero, se a nova bateria estiver carregada 100%. Com a ligeira vantagem do modelo novo também ter a carga rápida, ou seja, 10 minutos ali na tomada vai render pra você 2 horas de som.
mágico. Isso aí sim é maneiro. Isso aí tá aprovado mesmo. Além dessas diferenças aqui, tem coisas que são menos importantes, tá? Que eu acho que não vale a pena ficar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu tenho que lembrar vocês que o modelo 4, com o AuraCast substituindo o Party Boost, não vai permitir que a gente conecte essas duas caixas aqui, além da Extreme 4 não se conectar com nenhuma outra caixa da geração anterior, inclusive a Charge 5, que não tem outra atualização além dela. A própria Extreme 3 também você não consegue conectar, Boombox 3 Wi-Fi, Boombox 2, nada disso. Você só vai conseguir conectar as caixas do AuraCast entre caixas que possuem o AuraCast. Até o momento, a única que está disponível é a Party Box Ultimate e, cara, não tá legal isso daí, tá? Vou fazer um vídeo melhor explicando isso pra vocês, porque eu acho que precisa de uma atualização firme da JBL pra garantir uma experiência decente, porque agora tá horrorosa. Bom, dito esses detalhes aqui, vou ligar a Extreme 3, vou ver se ela não tem alguma atualização, né? Porque pra gente poder testar elas em pé de igualdade, ou seja, as duas caixas vão estar ali na última versão do firmware, não vai ter como rolar aqui pelo menos uma grande diferença assim, né? Em termos de experiência. Então, ó, tô aqui conectado na Extreme 3, não tem nenhum alerta aqui para atualização, a versão do firmware aqui é 0.2.1.6, mais uma vez não tive nenhum alerta. Antes da gente começar essa rinha de galo aqui, eu vou deixar claro que a Extreme 3, ela tava todo em modo flat, então eu vou fazer a mesma coisa aqui com a Extreme 4, porque, enfim, eu acho que fica melhor, né? Por mais que eu seja uma pessoa que curta mais deixar as configurações no grave, inclusive, vocês podem ver aqui, ó, que o meu modo custom, se eu vier aqui em editar, vocês podem ver que essa é a configuração que eu curto, tá? Inclusive tá faltando um pouquinho mais de agudo aqui, ó, desse pique aqui que eu gosto. Nice. Mas pra briga ficar um pouco mais justa, vou jogar tudo aqui no flat e a gente vai fazer esse comparativo da maneira que se deve. Então, caixas configuradas, hora da gente começar essa situação aqui. 50% do volume, vamos começar na Extreme 3. Quatro. Três. Falta potência e subgrave, hein? A resposta de frequência fez diferença. 4. Três. 4. 3. Olha, o mais legal aqui, como eu falei agora no teste aqui, né? A resposta de frequência fez diferença porque dá para notar que o subgrave tá muito mais presente no modelo 4. Ainda assim, a gente está em 50% do volume, que é impressionante. Que a Extreme 3 é ruim, a gente já sabe, mas o ponto principal aqui é que os médios e os agudos, eles não estão tão distantes assim um do outro. Eu só tenho a impressão de que a Extreme 4 tá entregando realmente um pouco mais de potência, e isso aí de uma maneira global, tá? Não tô falando de mais grave, mais médio, mais agudo. Ela vai ter ali mais grave e subgrave, mas aí, além disso, né, ela entrega um pouco mais de potência em 50%. Então vou aproveitar aqui que tô na Extreme 3 ainda, vou botar a segunda música e vou aumentar o volume para mais ou menos ali 70, 75%. E, cara, vamos que vamos, né? Que me surpreenda, talvez, ou não. Descobriremos. Beleza, foi? Extreme 4. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. 3. É muito parecido, hein? Mas com mais subgrave. 4. Médio mais definido também.
Vou deixar rolar mais um pouquinho, porque tá muito interessante, cara. A definição da Extreme 4 é maravilhosa. 3. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you 4. and me. A briga é boa. A briga é boa. This was so lost deep in it, can't stop. I'm forever 3. on you call. Let's free fall. I'm so caught in this was so lost deep in it, can't stop. I'm forever 4. on you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. 3. O som tá muito mais definido mesmo. Médio, subgrave nem se fala, é outro nível. Let's free fall. 4. Let's free fall. 3. Free fall. I'm so caught in this was so lost deep in it, can't stop. I'm forever 4. on you call. Let's free fall. Olha, deixei a música rolar por mais tempo porque eu não acredito que o microfone aqui vai conseguir captar essas diferenças, a não ser, é claro, pela questão do subgrave. Em termos de potência aqui em 75%, eu admito pra vocês que pelo menos as duas caixas fora de uma carga, não consegui perceber tanta diferença assim. É mais, está mais nos detalhezinhos mesmos ali, sabe? Só que, cara, em termos de subgrave, a Extreme 4 dá uma aula do que ela consegue entregar aqui pra vocês como profundidade numa música, que a gente tá testando música eletrônica, tá? É claro que esse detalhe vai acabar chamando um pouco mais atenção ali. Mas além do que dá pra gente perceber em subgrave, o médio também, ele traz, cara, é uma outra parada. O agudo, eu acho que tá ao mesmo nível, não consegui perceber tanta diferença assim, lembrando pra vocês, é claro, né, que eu não tenho um ouvido sensacional pra caramba. Tem canais aqui, inclusive, que em termos de análise sonora dá uma aula. Aqui é mais um cara comum avaliando o som pra vocês. E dá pra perceber, se você colocar uma do lado da outra, que mudou completamente ali o que eles queriam entregar pra gente. E olha que eu nem tô levando em conta o quão específico que é ali as bandas que você consegue modificar dentro do aplicativo. No flat já tá maneiríssimo, imagina do seu jeitinho. Vamos lá agora pra última música em 100% do volume, começando aqui na Extreme 4. Volume 100%. 3. Volume ok. Agudo, hein? Bem agudo. 4. O médio é outra coisa, outra parada. 3. Grave apaga demais, né? É o problema dela. 4. 3. Apaga muito a cara. 4. 3. 4. 3. O agudo vai muito lá em cima, não tem como. 4. Isso sem falar do subgrave, que continua maravilhoso. É incrível o que eles fizeram aqui. 3.
Olha, eu vou falar pra vocês aqui que a Extreme 4 é o que a Extreme 3 deveria ter sido, ó, tempos atrás quando ela foi lançada. A questão toda gira em torno disso, porque a Extreme 4, ela trouxe pra mim a mesma sensação que eu tive ouvindo lá a Extreme 2. Era uma sensação de subgrave tão legal e tão presente que dava gosto de indicar a caixa aqui pra quem tinha, tá? Pra quem tinha um budget ali meio termo, né? Não podia comprar a boombox, mas também não queria uma charge. A Extreme 2, ela vinha entregando tipo assim, uma macetada de grave ali pra quem queria, né? E fora isso também, tinha outras frequências que eram bem bacanas, mas no médio, admito que a Extreme 3 saiu na vantagem com relação ao modelo anterior. Mas a gente não esperava era que a Extreme 3 vinha cortando essa parte de grave aí que a gente gostava tanto, né? Principalmente pra quem tem um gosto muito parecido com o meu. E vamos ser honestos aqui, grande maioria de vocês também tem esse gosto aí, quer ouvir uma música com grave bacana, uma qualidade bacana. Tudo bem que grave em si não define a qualidade da música, vai muito do gosto pessoal mesmo e tá tudo certo. Mas por conta da Extreme 2 vir com isso tudo de grave, a gente sentiu falta disso na Extreme 3 e foi o que mais me decepcionou nessa caixa. Era por isso que eu odiava esse modelo aqui, tá? Toda vez que eu falo isso eu tenho que gritar mesmo, um abraço. Quem não gostou, desculpa. Desculpe! Aí a JBL me vem com essa criança aqui e entrega o que a gente estava esperando, mas aí com outros defeitos, né? Principalmente porque você não consegue se conectar com outros modelos. Pelo menos não outros modelos um pouco mais antigos. Tu vai ter que atualizar a tua linha inteira, tá? E Deus sabe quando que vai rolar uma Boombox 5 com esse negócio aqui. Eu acho um tiro no pé, mas é verdade que a qualidade não deixa a desejar em nada. Finalmente a gente tem uma Extreme que traz aqui pra gente um pouco mais de sensação de nostalgia, eu acho que é a palavra correta, junto com a satisfação que a gente queria ter encontrado no modelo anterior. Enfim, triste, feliz ao mesmo tempo, mas ainda não em 100%. Você não esperava por isso, né? Eu tenho aqui uma surpresa, ó, prau, na tua cara. Por que eu tô falando isso daqui? Porque comparar a Extreme 4 com a 3 é fácil. Eu quero ver agora como que a Extreme 4 vai se sair contra outras caixas, né? Que não são da JBL, como caixas da Tribit, como caixas da Tronsmart e por aí vai, que geralmente, né, conseguem entregar modelos às vezes pelo mesmo preço. Lembrando que a gente nem sabe quanto que vai vir no Brasil ainda. Mas o nível de qualidade das outras fabricantes consegue geralmente ali dar um tapinha na cara ou pelo menos incomodar a JBL. E é isso que a gente tem que descobrir. Já que a gente falou de preço, tá? O modelo 4 vai sair por $350 ou 350 euros foi o valor que eu paguei aqui na Europa. E se você quiser adquirir o seu modelo, fica aqui a recomendação para Red Delaware, quem não conhece ainda, a patrocinadora do canal e vai te ajudar a importar não só caixas de som, como também qualquer outra coisa que você queira comprar dos Estados Unidos. É um site muito confiável, o primeiro link aqui da descrição, tá? Se você quiser criar sua continha, menos de 1 minuto e aí você vai ter o seu endereço nos States. Você vai poder comprar na Amazon, na Best Buy, na Walmart, onde você preferir, vai poder armazenar por até 60 dias gratuitamente e mandar tudo de volta aí pro Brasil. De volta não, né? Pra tua casa. Tô até confuso aqui. Muito som alto na minha cabeça. Enfim, além do mais, tu vai poder parcelar suas compras em até 12 vezes e assim, se você quer mais mole que isso, eu já falei pra você no vídeo anterior, tá? Senta na gelatina, num pudinzinho, porque pra importar fácil assim, só lá com o pessoal da Red, mais de 1 ano de parceria aqui de alegria, tá? 9 mil malandros já se cadastraram pelo link aqui do canal e é só alegria. Então se esse vídeo aqui conseguiu, cara, trazer alguma coisa de bom pra sua experiência, eu acho que o resumão já foi, né? Basicamente era a Extreme 3 dos sonhos que a gente teve aí anos depois. Se você curtiu o conteúdo e quiser largar um like, fica à vontade. Se você quiser aí também deixar um comentário também, se inscrever no canal pra não perder cada vez mais conteúdo aqui da Extreme 4, você já é mais do que bem-vindo, falou meu campeão. No mais, eu vou deixando aqui aquele beijo no seu coração, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Vou falar pra vocês, hein? A sensação é de estar satisfeito. Depois do desastre que pra mim foi essa caixa aqui, finalmente eu acho que eles conseguiram consertar um pouco as coisas. De verdade mesmo, a gente só vai descobrir quando a gente botar pra bater de frente aí com as outras crianças, né? E eu até tô aqui me perguntando que já faz um tempo que eu não vejo uma caixa meio termo, vamos dizer por assim, da Tribit. A gente tem ali uma linha bem bacana de caixas um pouco mais portáteis, mas aí quando você vai subindo o nível, não tem uma que bata de frente com a Extreme, na minha opinião. Posso estar enganado aqui? Porque depois de uma linha um pouco mais básica, né, a gente vai direto pra Tribit Stormbox Blast. É muito difícil falar essa
Tá, tô de saco cheio de falar esse nome. Mas de toda forma é a caixa que bate de frente com a Boombox. E aí ficou faltando, né, uma, vamos dizer, concorrente pra Extreme 4. Tribit, se vocês quiserem, ó, estamos aí, estamos abertos. Entre em contato com o papai que a gente bota essa situação aí pra acontecer, falou? Mas é isso, eu tenho só, até o momento, coisas boas pra falar pra vocês. Vamos aguardar aí agora os preços. E pra você ter certeza do preço, né, você tem que entrar lá no grupinho do Telegram, senão tu vai ficar perdidinho, falou? Mas é isso, valeu, fui, beijo, até mais, tem mais teste pra fazer, tchau!